Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 9. Aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 9. Uma boa noite a todos, Deus abençoe todos os aqui presentes, uma boa noite para os nossos irmãos através da internet, Deus também abençoe todos os que estão conectados conosco. Nós vamos ler a infalível palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 9. Todos têm aí? Diz assim: ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nosso Pai, queremos agradecer o bendito privilégio de estar diante da Tua palavra e poder nos reunir aqui, Pai, com o mesmo propósito, um mesmo parecer, uma mesma fé, Senhor, numa unidade para adorar o Senhor e honrar o Senhor crendo em Sua palavra. Estamos aqui para crer em tudo o que o Senhor tem escrito e manifestado a nós através dos Seus mensageiros, Pai. Pedimos que o Senhor venha ajudar o nosso intelecto, a nossa mente fraca, Pai. O nosso coração fraco, Pai. Ajuda porque somos homens e mulheres que dependemos do Senhor. Estamos aqui esperando solenemente no poder sobrenatural da Tua graça para operar em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que cada um que entrou por estas portas possa ser abençoado com a presença do Senhor em Sua palavra, que os nossos irmãos também, através da internet, possam também ser, ó Pai, edificados pela palavra. Pedimos as bênçãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus, estamos de volta à casa do Senhor para participarmos deste culto, de ceia, para virmos à mesa do Senhor, tomar o pão e o vinho literal, mas antes nós vamos tomar o pão e o vinho espiritual da palavra, que é o que sustenta a nossa alma. A palavra de Deus, ela é enviada para sustentar a nossa alma. O Senhor Jesus disse que a palavra do Senhor, ela é espírito e vida. E à medida que ouvimos não a palavra do homem, mas a palavra de Deus, profetizada pelo mensageiro do dia, ela traz força para o homem de dentro, o homem espiritual. Por isso, o homem e a mulher, eles não podem ficar sem o alimento espiritual do dia, E para poder ter força, fé e estar na presença de Deus. Ontem nós falamos sobre um homem, uma mulher de honra. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a honra de cada mensageiro, Ontem nós estávamos mencionando a honra que Deus dá para cada um de nós, a família, o homem, a mulher, os filhos, cada um tem a sua parte no reino dos céus, o seu ministério, a sua honra, porque verdadeiramente é uma honra servir a Deus. Isto não é para
qualquer um, né? A Bíblia diz que nós fomos feitos, todos nós, reis e sacerdotes, mediante a fé na palavra do dia. Isso nos dá estas condições de todos, a igreja em si, como um todo, ela é reis e sacerdotes para Deus. E a palavra nos dá esta honra, né, de entrar véu adentro, este véu adentro que só os sacerdotes tinham esta honra, este privilégio. Hoje é dada a cada um de nós, não somente no átrio exterior, não somente no ato exterior, mas entrar véu adentro à presença de Deus. Isto é uma honra, você poder permanecer na presença de Deus. Isto é por chamado, por eleição. Ninguém toma esta honra por si mesmo, é Deus que dá. Então nós somos honrados hoje em ser chamados para fazer parte deste ministério do último dia, né? A esposa de Cristo representada por João. Cada um que faz parte deste ministério deve se sentir honrado, porque é o último ministério. E esse ministério é que vai ter pessoas que vai ser transformadas. Nós somos aqueles que esperamos ser transformados, não ver a morte, mas sermos tirados com vida da terra numa transformação de corpos. Isto só aconteceu com Enoque. Já pensou? E nós somos aquela igreja tipo de Enoque, nós vamos ser tiradas da terra sem ver a morte. Isto não é para todos, né? Então, falando sobre a honra que Deus merece, Ele merece a nossa adoração nesta noite. Deus merece a honra, Ele é digno, Ele tem méritos para isto, né? Ele tem qualidades para isto, Ele é merecedor, né? E se você pensar em honra e adoração, são coisas diferentes, né? Mas devem estar juntas. Para que a nossa adoração seja aceita diante de Deus, precisa haver obediência. Devemos honrar a Deus obedecendo sua palavra. Se nós não honramos a Deus obedecendo a sua palavra, nossa adoração não vai passar deste teto. Porque a adoração, ela tem que estar ligada intimamente com uma vida de dedicação, consagração, uma vida vivida que honre a Deus. Então são coisas diferentes. Devemos adorá-lo, devemos glorificá-lo, venerá-lo, devemos temer a Deus, mas não só isto, devemos ser obedientes a Deus e a sua palavra. Nossa adoração, diz o profeta, ela é vã, hipócrita, sem nenhum valor e aceitação, se a nossa vida não condiz com a nossa adoração. Não adianta você cantar para Ele, né? Não adianta você dizer aleluia, glória a Deus, se a sua vida não está pautada com os ensinamentos da Bíblia. Deus, Ele ama a nossa obediência é que honra a Deus, não é os cânticos, não é os nossos amém, os nossos glórias que honram a Deus. Isso aí é uma adoração. Quando você canta, você adora. Quando você glorifica, você o adora. Mas quando você obedece, você honra a Deus. E é isso que Deus quer. Vidas vividas, honráveis diante de Deus, para que a nossa adoração chegue a Ele como um cheiro suave, agradável. Porque Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Por isso Jesus disse, estes homens e mulheres honram-me com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eles não obedecem, eles tomam a tradição dos homens e se torna vã o mandamento de Deus. É isto que nós temos aprendido, né? Então não adianta nós trazermos ofertas, nossos dízimos à casa do Senhor, se a nossa vida não está no altar, se a nossa vida não é vivida de forma a ser uma oferta agradável a Deus. Deus quer nossas vidas no altar, para que Ele possa receber a nossa oferta, a nossa adoração, né? Os nossos cânticos, porque Deus, Ele é um Deus honrável, né? E Ele merece. Ele merece, né? Se nós não nos submetermos aos mandamentos de Deus, a sua palavra, se nós não alinharmos a nossa vida com a mensagem, com a Bíblia,
Se o nosso coração está distante de Deus, porque isto é, se o seu coração está perto de Deus, você está vivendo cada dia para Ele. Deus é o absoluto da sua vida. A palavra, ela está acima de qualquer coisa para você. Isto é honrar a Deus com a vida, com obediência. Assim, a mulher, como nós falamos, honra a Deus se submetendo ao seu marido, cuidando do seu marido, cuidando do lar. Ela é honrada nesta posição, e assim o homem também. Ele é honrado na posição dele, cuidando, protegendo a esposa, sendo fiel à esposa. O homem não pode ser um homem desonrável, tendo os seus olhos para outras mulheres. Não, o olho do homem tem que estar na sua mulher. A mulher não pode ter pensamentos de outros homens, não. O pensamento dela é ele. Ele tem que estar no pensamento dela e ela no dele. Isto é um casal honrável. A sua oração nunca vai ser impedida. O casal que está unidos e um honrando o outro, pode ter certeza que se eles orarem, Deus responde. A oração não é impedida, como nós lemos na Bíblia ontem. Mas quando não há honradez no lar do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, a oração não vai passar do teto do quarto. Os filhos da mesma sorte, se os filhos esperam bênçãos de Deus, bênçãos no sucesso material, bênçãos na vida, o filho e a filha têm que saber que se ele não honrar o pai e a mãe, Deus não vai abençoar a vida dele. Então não podemos esperar honra de Deus, bênção de Deus, se nós não nos importamos em viver a palavra. Amém? E existe uma honra que pertence à mulher e existe uma honra que pertence ao homem. Ninguém entra na honra um do outro. Deus deixou desta forma, para que houvesse uma unidade, para que houvesse submissão de ambas as partes à palavra de Deus. Então não devemos mais e nem menos do que a honra que Deus pede a nós em sua palavra. Cada um tem a sua porção de honra, Os filhos têm a sua porção de honrar o pai. E como Deus também tem feito isso aos seus profetas e mensageiros, é o que nós vamos falar hoje. Deus também tem dado aos seus profetas, ministros, sua porção de honra dentro da palavra, dentro de cada ofício, como nós lemos aqui, Quando Deus dá, é Deus dando ao homem a honra de servi-lo, de representá-lo. O profeta diz: quando o homem é chamado com uma mensagem, o homem e a mensagem é um. Se a mensagem é a palavra de Deus e Deus é a palavra, aquele homem é um representante de Deus na terra. Veja que honra que Deus dá para o homem. E quando nós cremos no homem que Deus envia, nós somos honrados. Nós recebemos galardão de profeta. Quem recebe um profeta na qualidade, na honra de profeta, recebe honra de profeta. Isso que é prometido para cada um de nós. Se nós não recebemos o mensageiro do dia, não cremos na palavra do dia, nós não vamos ser honrados. Nós não vamos ser confessados por Deus diante dos anjos. Por isso é o que Deus promete para nós, é isto. Deus nos honrará diante dos anjos. Mas nós devemos aqui na terra confessá-lo, amá-lo, se parar pela palavra dele, se colocar como um crente na palavra. Se esperamos uma honra lá no céu, tá certo? Então cada mensageiro, cada profeta tem de Deus uma honra, uma parte do cumprimento, Por isso nós não podemos tirar e nem acrescentar, nem ir além, nem ficar aquém. Nós temos um centro. Deus nos quer no centro de sua vontade. O profeta, na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, eu não trouxe ela aqui, mas os irmãos sabem dos 3 deveres que Deus deixou através do profeta para nós. Nós não devemos fazer estas 3 coisas, diz o profeta. Se o fizermos, nós desonramos a Deus e a sua palavra. Se o fizermos tirar ou acrescentar da palavra, não seremos honrados por Deus, mas seremos desprezados por Deus. Perderemos nossa parte no livro da vida. Receberemos o quê? O que a Bíblia diz? Aquele que tirar da palavra será tirado a sua parte no livro da vida.
Aquele que acrescentar, será acrescentado às pragas deste livro. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você sabe que Satanás toma os mandamentos de Deus para poder fazer com que para que Deus fique obrigado a cumprir sua palavra. Foi isso que ele fez com Adão e Eva. No jardim do Éden, quando Deus deu aquela ordenança ao casal para não comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, para que não morrais, Satanás ouviu aquilo. Então Satanás sabia que se ele trabalhasse e enganasse a esposa de Adão e fizesse com que eles desobedecessem a Deus, Deus era obrigado a tirar a vida deles, se retirar do coração de Adão e Eva. Naquele dia eles morreram. Mas eles viveram tantos centenas de anos, sim, mas estavam mortos. Eles não tinham mais vida eterna, porque morte é isto, irmãos, é você não ter vida eterna. Você pode viver 1000 anos aqui, 1000 anos você está morto, você não tem vida eterna, a menos que você receba o Espírito Santo, porque vida eterna não é um lugar, o profeta diz, é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. E você só tem vida eterna se você receber o Espírito Santo de volta ao seu coração. Adão e Eva, naquele dia, eles perderam o Espírito Santo. Deus não habitava mais no coração de Adão e Eva, eles morreram, porque Deus é obrigado para com a sua palavra. Adão e Eva desonraram a Deus, e Deus desonrou Adão e Eva, se retirando do coração deles. Eles não eram mais homens e mulheres honráveis diante de Deus, porque desprezaram o mandamento de Deus, transgrediram a lei de Deus, e Satanás sabia disto. Por isso Satanás usa a própria palavra para acusar os filhos de Deus. E quando você olha o profeta deixando esses 3 deveres para nós, não devemos interpretar mal a palavra, não devemos deslocar a palavra, não devemos aplicar mal a palavra. Qualquer coisa que fizermos desses 3 mandamentos, nós estamos interpretando erroneamente a palavra. E o que Deus tem que fazer? Acrescentar as pragas deste livro na nossa vida. O que Deus tem que fazer? Retirar a nossa parte do livro da vida. E Satanás sabe disso. Por isso o trabalho do Satanás é enganar as pessoas, trazendo uma interpretação errada das Escrituras. O trabalho de Satanás é aplicar mal os acontecimentos da palavra de Deus, as profecias. O trabalho de Satanás é fazer com que os homens desloquem os acontecimentos e as profecias, porque quando o homem faz isto, ele perde sua parte na árvore da vida. Ele é sujeito às pragas deste livro. Satanás sabe disso. Por isso o profeta diz: Satanás não está preocupado em fazer você descrer desta Bíblia. O profeta diz isso. Satanás não está preocupado em fazer você descrer da Bíblia. Não. Satanás está preocupado em esconder de você a manifestação de Deus na palavra do dia. Satanás está preocupado em esconder de você o homem que ele está usando para trazer sua palavra. Satanás está preocupado em fazer você não ver Deus, o eu sou, na palavra do dia. Ele não está preocupado que você creia que vai haver um milênio e reinaremos com o filho de Davi. Não, você pode continuar crendo isso aí. Satanás dá amém para isso aí. Satanás não está preocupado se você descrer do Velho Testamento. Satanás dá amém para o Velho Testamento, mas ele está preocupado em fazer você descrer que Deus tem um ministério com a esposa de Cristo hoje, usando uma só pessoa, João, para comer o livrinho. Satanás está preocupado em fazer você não ver o novo nome de Jesus Cristo. É isso que ele está preocupado, que você interprete que o novo nome é Filho do Homem. Satanás quer que você interprete que o novo nome é a palavra, é Jesus Cristo mesmo, que o novo nome é sacerdote. Tem pessoas que creem que o novo nome é sacerdote. Eu não sei aonde ele encontrou isso, né? Talvez o profeta diz, talvez você achou isso no gibi, no almanaque, mas na Bíblia não.
certo? Filho do homem é um ofício, filho de Deus é um ofício, redentor é um ofício, Senhor é Deus, é um atributo de Deus, Ele é Senhor e Cristo. Tem pessoas que crêem que Ele subiu com um novo nome, e aí eles dizem assim, olha, porque quando Ele subiu, Ele foi chamado Senhor, aqui na terra Ele era só Jesus. Olha para você ver, tem interpretação para tudo. Satanás faz isto, para poder esconder que se nome é nome mesmo, o novo nome é novo nome mesmo. Não existe interpretação, é aceitar como está escrito. Mas Satanás, ele está preocupado em esconder de nós, né, e das pessoas a veracidade do cumprimento da palavra no dia em que nós vivemos. Porque se nós interpretarmos mal hoje a palavra manifestada, é só isto que basta, porque Deus é cumpridor da sua palavra. E Satanás sabe disso, né? Por isso, Deus, Ele escolheu seu homem, seu profeta, né, seu mensageiro, e deu a ele uma parte de sua palavra, né? Todos os mensageiros que Deus enviou, eles vieram em nome de Deus, eles vieram representando Deus. Por isso, eram homens honráveis para aquele ministério. O homem foi honrado por Deus para ser e manifestar, pregar a porção, uma porção determinada da parte da palavra de Deus para cada era. Então veja, aquele homem, irmãos, ele tem a honra de entregar aquela porção, nem mais, nem menos. Aquela é uma parte de Deus, Deus trabalha daquela forma. Então Deus não deu a honra para as mulheres pregarem o evangelho, a palavra de Deus. Deus não deu esta honra, né? Deus não deu esta honra para, o profeta diz, para as nuvens pregar o evangelho. A honra de pregar o evangelho não é das árvores, não é do sol, muito menos das mulheres. A honra de pregar o evangelho é do homem. Deus escolheu o homem é o agente de Deus. Por mais que as pessoas tropecem e não queiram ouvir um homem, Deus só usa o homem. O agente, diz o profeta, de Deus é o homem. Deus não deu isto ao sol, esta honra, aos ventos. A honra de pregar sua palavra é dada ao homem. O homem não é nada. Nós não somos nada. Os mensageiros não são nada. Não merece nenhuma honra maior do que Deus dá. Não tem nada de bom no homem. Mas tem uma coisa, irmãos. O homem é o agente de Deus. Deus escolheu trabalhar com o homem. E ninguém vai impedir Deus de usar o homem. Por isso, você, para ser salvo hoje, você tem que ouvir um homem. Para a igreja ser arrebatada, ela tem que ouvir um homem. Aquele homem, ele representa Deus. Ele tem a honra de manifestar Deus para a sua geração. Por mais que as pessoas não queiram, é Deus que faz isto. É Deus que faz isto. Então, Deus não faz nada aqui na terra sem usar o homem. Deus disse para o profeta, né? Deus disse para o profeta: Deus não tem outros olhos a não ser os seus e os meus. Deus não tem outras pernas a não ser as nossas pernas. Deus não tem outro corpo para usar na terra a não ser o corpo de um homem. E como você trata o seu irmão, a sua irmã, diz o profeta, é como você trata Deus, porque Deus está no seu irmão, Deus está na sua irmã. A forma como você honra seu irmão, você está honrando a Deus. A forma como você honra a sua irmã, você está honrando a Deus. E ao contrário também, a forma como você destrata seu irmão, sua irmã, você está destratando e desonrando a Deus. Então nós temos que saber isto. Deus não tem outros braços, outras pernas. Deus não tem outra voz, senão a voz do homem. Deus usa as cordas vocais do instrumento chamado homem. Se Deus não coloca a sua voz ali, o homem não tem valor nenhum. O homem é um instrumento sem nada. Mas quando Deus coloca o seu espírito no homem, aquela voz é a voz de Deus. Amós 3,7 deixa isto bem claro, né? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar, sem usar
os seus servos, os profetas. E Deus deu um quíntuplo para poder trabalhar com a igreja. Deus deu um quíntuplo, como nós lemos aqui, para ser encabeçado por um profeta. E aquele quíntuplo toma a voz de um profeta, e o profeta toma a voz de Deus. É assim que Deus trabalha, é uma hierarquia, e nós devemos honrar a Deus obedecendo a hierarquia de Deus. Deus usou Moisés, tá certo? Deixa eu ler aqui esta mensagem, almas encarceradas. Eu creio que é bom isso aqui, ó. Em cada era, 100 almas encarceradas. Não, aqui no parágrafo 81, na metade do parágrafo, diz assim, ó: é Deus que sustenta sua palavra para colocá-la em obra. Quando ele diz que o fará, então não é nenhum homem. Não é nenhum homem, o profeta diz, uma pessoa carnal como eu, que está entre vós, é o Deus eterno. Amém? Agora, quem pode tomar isso, senão pessoas que Deus chamou, elegeu para este tipo de fé? Crer que aquele homem era Deus mesmo. É o Deus eterno. Naturalmente, Ele utiliza ao homem. Certo? Ele não faz nada fora do que faz por meio do homem. Quando você se firma bem no assunto, olha, os homens são agentes ou embaixadores. Esses são os que ele escolheu. Agora, o porquê eu não sei. Ele podia haver feito com que o sol pregasse o evangelho, ou mesmo que o fizesse o vento. Porém, a questão é que ele escolheu o homem para fazer isso. Então, esta honra Deus deu ao homem, pregar sua palavra, representá-lo na terra. Ele podia ter escolhido o peixe, né? Mas o peixe, como nós vemos lá em Nínive, o peixe só teve que pegar o homem de Deus e levar lá para profetizar. E depois o peixe foi embora, o homem ficou lá. Então Deus usa o homem, é o agente de Deus. Porém, a questão é essa, é sua ideia. Olha, humanos falando a humanos. E o maior tropeço hoje das pessoas que não creem na palavra é por causa do homem. Toda vez que o homem rejeitou a Deus, foi porque Deus usou um homem. Ele, não ele mesmo, porque a palavra do Senhor vem aos profetas, ou seja, aos profetizadores, aos pregadores. Agora, um pregador que nega a palavra, como pode o tal ser um verdadeiro profeta? Porque é assim que você conhece um homem de Deus, quando ele prega a palavra de Deus. Você conhece o homem de Deus por aquilo que ele prega. Se está alinhado com uma palavra, se está escrito na palavra, é de Deus. Se isso não está na palavra, não é Deus falando através daquele homem. Foi assim que nós fomos ensinados, porque está negando a verdade da palavra. Amém? Então veja, Deus não faz nada na terra sem o homem. Deus não tem outros olhos, outros braços. Deus usou Moisés para pregar os 10 mandamentos, escrito nas tábuas de pedra. Essa era a honra que Moisés tinha, tomar aquelas pedras e pregar para o povo. É isso que Deus fez com Moisés, Deus precisava de Moisés. Deus tinha as pedras escritas, mas tinha que ter um Moisés para carregar aquelas pedras e pregar para o povo. Moisés podia sair distribuindo pedras para o povo, escritas os 10 mandamentos. Nós não precisamos de Moisés, já temos as pedras. Não, era Moisés. Moisés e aquelas pedras eram um só. Deus deu esta honra para Moisés. E Deus deu mais a Moisés. Deus deu a Moisés a honra de ser Deus. Moisés, você vai ser Deus. E Arão a honra de ser o profeta seu. É Deus que estabelece desta maneira. Moisés, o que ele falava acontecia. O que Moisés pedia acontecia. Porque Deus deu esta honra para ele. Moisés, fale a palavra, isto acontecerá. Chame as pulgas. Moisés chamava.
A voz de Moisés era a voz de Deus. Prova disso é que quando Moisés falava, a voz de Moisés se tornou a palavra criativa de Deus. Se Moisés não fosse Deus, quando Moisés chamasse rãs, as pragas não viriam. Mas Deus deu a Moisés esta honra, de não somente carregar as pedras escritas ali, os 10 mandamentos, mas Moisés apregoava, Moisés tomava as pedras, e sobre a unção de Deus, Moisés apregoava os 10 mandamentos, Deus usando o homem. Deus deu a profecia através de pedras, mas Deus ungiu Moisés para carregar a profecia em seu coração. Deus usa o homem, é assim que Deus trabalha. Logo em seguida Moisés parte, a palavra do Senhor é os 10 mandamentos, era tudo aquilo que Moisés deixou ali nos livros. Mas o que Josué tinha que fazer sobre a unção do chamado, da vindicação de Deus, tomar os mesmos 10 mandamentos e seguir com a promessa, Porque veja, Moisés foi dada a ele a honra de tirar o povo do Egito e colocá-lo na terra de Canaã. Moisés tinha este dever, Moisés tinha esta honra para com Deus, de levar aquele povo, passar pelo mar, pelo deserto e colocá-los em Canaã. Mas a Bíblia diz que Moisés, ele se vangloriou quando feriu a rocha. Moisés se vangloriou e feriu a rocha pela segunda vez. Por causa daquela vanglória, ele glorificou a si mesmo diante dos filhos de Israel. Porventura, rebeldes, vamos tirar água desta rocha? Ele falou aquilo porque ele sabia que a rocha ia dar água. E aquilo não agradou a Deus. E por ele ter dito aquilo, Deus tirou-lhe a honra de colocar os filhos de Israel dentro de Canaã, irmãos. Veja que paralelo tremendo que nós poderíamos colocar aqui a mensagem do irmão Brana. Moisés, ao ferir a rocha pela segunda vez e proferir aquelas palavras, Moisés fez um show público. Aquilo não agradou a Deus, aquilo desonrou a Deus. E por ter desonrado a Deus, Deus tirou aquilo que ele tinha dado para Moisés. Moisés, você não vai colocar este povo na terra. Você glorificou, você fez um show público. Não era para você ter ferido de novo a rocha. Vou dar esta honra a Josué. Quem sabe mais no final aqui, a gente transfere isto, para o Josué deste dia, que teve a honra de colocar a igreja na promessa, na terra de Canaã. Mas vamos seguir mais um pouquinho aqui. Então, a voz de Deus, Moisés não saiu distribuindo pedras escritas de 10 mandamentos, meu irmão, viu? Sabe por quê? O Espírito de Deus não estava naquelas pedras. O Espírito de Deus estava em Moisés. E aqueles mandamentos das pedras estavam no coração de Moisés. Moisés era ungido com os 10 mandamentos para proferi-los para toda a congregação. Deus usando o homem. Deus não usou a pedra, usou Moisés. Moisés tomou a pedra, os mandamentos, e pregoou os 10 mandamentos. Logo em seguida não teve o privilégio. Deus tirou a honra dele levar os filhos para dentro de Canaã. Deus levanta outro homem, Josué. Josué podia ter feito a mesma coisa. Olha, eu estou encarregado de pregar exatamente o que Moisés deixou. Tomar o livro da lei e apregoá-lo diante da congregação. Josué também podia fazer isso. Olha, agora nós só vamos ler os 10 mandamentos na pedra. Não, Moisés tinha os 10 mandamentos, mas ele tinha que pregar para o povo. É assim que Deus trabalha. A voz de Deus era a voz de Moisés, lendo e pregando os 10 mandamentos. Logo Josué, depois da morte de Moisés, tomou os mesmos 10 mandamentos, que era a palavra de Deus, profetizada, escrita pelo próprio dedo de Deus, e profetizou de novo os mesmos 10 mandamentos, porque Deus usa o homem, Deus não usa pedra, tá certo? Deus não usa fita, Deus não usa CD, Deus usa o homem para tomar as fitas e pregar, Deus usa o homem para tomar os CDs e pregar para o povo. É assim que Deus vive, irmãos. Sabe por que Deus vive? Porque Ele é um Deus vivo, e Ele só pode ser vivo dentro de um homem. Quando aquele homem profetiza, é o Deus vivo profetizando. A Bíblia diz que Deus não é um Deus morto, Ele é vivo.
E Deus só pode ser vivo quando Ele levanta um homem e coloca dentro daquele homem o seu espírito. Aí Deus vive e reina naquele homem. E aquele homem, ao pregar com o Deus vivo dentro dele, ele espalha vida para aqueles que ouvem. Minhas palavras são espírito e vida. Aquilo tem que vir pela boca de um homem, Deus usando um homem. Amém? Então veja, Josué era a voz de Deus, a voz de Moisés. Josué tinha esta honra dada por Deus, de colocar os filhos ali na terra de Canaã. Logo, o que acontece? Logo depois entrou em cena outros profetas, Entra em cena os profetas. Depois de Deus ter enviado patriarcas, profetas, escribas, Ele traz agora o profeta Deus, o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo ele entra em cena, o que Ele diz? Não vim revogar a lei, eu venho cumprir a lei. Foi isso que Jesus disse. Jesus veio autenticando Moisés, que havia pregado os 10 mandamentos. Jesus veio cumprindo aquilo que Moisés tinha nos 10 mandamentos. Jesus veio honrar toda a palavra que sai da boca de Deus. Os homens honraram parte em suas vidas, mas agora você tinha o próprio Deus chamado Jesus na terra para honrar tudo que foi escrito na lei. O próprio Jesus disse, nenhum jota da lei será omitido. Jesus veio honrar cada tio, cada jota do Velho Testamento, através da sua vida. O Espírito do Senhor é sobre mim, Ele disse, Logo, Jesus, o que Ele faz? Pregou os evangelhos, da graça de Deus, ensinou os seus discípulos, e à medida que Jesus pregava, vivia, tinha ali os escribas, que iriam escrevendo os feitos de Jesus. Os sábios e escribas, eles iam tomando os testemunhos dos apóstolos ali, Mateus, Marcos, Lucas, João, e deixaram tudo escrito em pergaminhos. Jesus veio escrever na tábua do coração a graça, e aquilo foi escrito também como a escritura do Novo Testamento. Marcos, Lucas, João, Mateus, ali estava tudo o que Jesus pregou. Logo vem quem? Vem Paulo. Paulo toma o que? Aqueles pergaminhos. A voz de Deus. Paulo era a voz de Deus pregando agora aquilo que foi deixado por Jesus. Olha, irmão, Paulo não saiu distribuindo pergaminhos. Paulo tomou os pergaminhos, a escritura, ungido pelo Espírito Santo, pela coluna de fogo, e saiu apregoando, explicando tudo o que eram os 4 evangelhos, e falando coisas até que Jesus não falou. Deus usando o homem Paulo. Paulo era um vaso escolhido para Deus. Ele foi escolhido para levar luz. Aí você diz, mas Jesus já não tinha deixado à luz os 4 evangelhos? Tinha, mas precisava de um Paulo, um homem, uma pele esconder. Agora o Espírito Santo para levar o mesmo evangelho de Cristo. Deus usando um homem. Mas já tinha os pergaminhos, estava tudo escrito, é só distribuir para o povo. Não, Deus precisa de homens para tomar a palavra de Deus e proferi-las com vida vivida, com vida dedicada, com vida consagrada. Deus não toma qualquer bebum para pregar a palavra. Deus não pega qualquer mulherengo para pregar sua palavra. Deus separa homens. Deus tem ofícios, pastores, evangelistas, mestres, doutores, que tomam a palavra de um profeta, que é a boca de Deus, e transmite aquilo para o povo. Faz o povo viver aquilo. É assim que Deus faz. O povo pode não crer, mas Deus trabalha assim, irmãos. Paulo e os apóstolos tomaram os pergaminhos ungidos pelo Espírito Santo e levaram o evangelho. Eles pregavam o evangelho, eles transmitiam o evangelho, eles explicavam o evangelho de Jesus, porque as pessoas estavam chegando para conhecer a palavra, precisava desse ofício na igreja. Pastores, evangelistas, doutores, para tomar a palavra de um profeta Jesus, de um profeta Paulo, e explicar aquilo para o povo. Vocês já sabem, mas tem pessoas que podem chegar e não conhecem nada. Como que as pessoas vão tomar isso e entender o que está acontecendo? Deus usa os homens.
Não estamos aqui para tirar a honra de nenhum mensageiro. Nós estamos aqui para cumprir com o nosso ministério. E se Deus deu estes ministérios vão trabalhar em prol do reino de Deus, aperfeiçoando o corpo da igreja, irmãos. Senão Deus não tinha deixado. Senão Deus não tinha dado a estes homens estes ofícios. O quíntuplo. Por que Deus deixou isso aqui? Porque precisa desses ofícios para que o evangelho seja disseminado, para que o evangelho seja proclamado, para que o Espírito Santo trabalhe em homens e mulheres. O profeta diz, olha, Deus está nas duas extremidades, irmãos. Olha aqui, o que o profeta diz aqui nesta mensagem aqui, que tremendo. Que coisa tremenda isso aqui. Vamos levar isso aqui mais para o fim depois, que o nosso tempo vai se esgotando. Hoje nós temos a ceia, né? Mas olha aqui que coisa tremenda esse parágrafo aqui, ó. Deus em seu povo. Deus em seu povo. Eu sempre observo o título, né? Deus em seu povo. Não é Deus nas pedras, não é Deus nos pergaminhos, não. É Deus em seu povo. Primeiro ele vem para os pergaminhos através de uma profecia nas pedras, mas aquilo é transferido para o coração do povo. Olha, no tanque de Betesda, 34, Deus em seu povo. A água movida, agitada, sempre que alguém entrasse ali crendo, receberia cura, correto? A água podia dizer, olhe que grande água eu sou. Não. Era o anjo na água que realizava a cura. Não a água, mas o anjo. Ó, irmãos, não é o homem, é Deus no homem. Quando pregamos Deus no homem, não é para exaltar o homem, é para exaltar Deus no homem. Se você não ver Deus no homem, você não vai ver Deus em lugar nenhum. Quando o anjo foi embora, ficou apenas água. Você é uma mulher santa, uma mulher pura, um homem santo, um homem puro, um homem de Deus. Mas se Deus sair do nosso coração, somos simplesmente pecadores, homens inúteis. O que faz a diferença na nossa vida é Deus. Ó, irmão, a palavra de Deus é vida, é espírito. É Deus, é a palavra de Deus que faz diferença na vida de um casal, na vida de uma igreja, na vida dos filhos. Se Deus não estiver no quadro, irmãos, somos meros pecadores e iremos todos para o inferno. Porque Deus, o Espírito Santo, faz diferença na nossa vida. Ele transforma a nossa vida, Ele muda nossas ideias, Ele transforma o nosso coração. É Deus em tudo, em todos. Deus vive e reina no homem e na mulher. Olha, homens são apenas homens. Quando o anjo foi embora, a água ficou parada. Homens são apenas homens. Não foi isso que ele disse para Moisés? Moisés, tira a sandália dos teus pés, que a terra que você está pisando é santa. O profeta vem, mas não é a terra que era santa, era que Deus tinha descido numa coluna de fogo e tinha santificado a terra. Olha, Moisés no Monte Sinai, o Monte Sinai estava fumegando, se tocasse no Monte Sinai morria. Estava santo o Monte Sinai, porque um Deus santo desceu na montanha. Depois que Deus foi embora, qualquer um podia tocar lá, porque é Deus que faz a diferença, irmãos, na igreja, na palavra. É Deus que faz a diferença na vida do homem, que muda o caráter do homem, o apetite desordenado do homem. É Deus que santifica os olhos do homem. É Deus que tira a vaidade extrema da mulher, que tira o desejo de cortar cabelo. É Deus em você. Se você deixar Deus, você vai voltar para o chiqueiro do mundo. Se o homem deixa Deus, vai voltar a ser um mulherengo cobiçador de mulher na rua. É Deus que faz a diferença, a mulher também. Se a mulher deixar Deus, ela vai voltar a fazer o que não presta, se deleitar naquilo que desagrada a Deus, vai voltar a cortar o seu cabelo, as pontas do cabelo, vai voltar a usar maquiagem. É Deus que faz a diferença. É uma igreja santa, porque um Deus santíssimo habita nela. Somos homens comuns, mulheres comuns, mas quando Deus habita em você e em mim, isso faz de nós homens e mulheres especiais, uma igreja especial. Por que especial? Porque é porque um Deus especial habita nela. É Deus que traz santidade para o grupo. Olha, talvez tenhamos que parar neste parágrafo para continuar o próximo culto, tá bom?
Homens são apenas homens, mas eles são instrumentos de Deus. Presta atenção. Deus não desce sobre denominações de homens. Deus não desce sobre equipamentos mecânicos. Amém? Deus, o Espírito Santo desceu sobre homens. O homem é o agente de Deus. É a coisa mais difícil que Deus teve, foi levar um mortal a confiar no outro. Você crê nisso? Eles não puderam crer em Moisés, eles não podem crer nos profetas, eles não podem crer em Jesus. É coisa difícil um homem crer no outro homem, mas Deus não desce sobre equipamentos mecânicos. Deus não desce sobre as tábuas de Moisés, Deus não desce sobre as fitas de William Branham, Deus não desce sobre o CD do pastor. É homens que têm que tomar as pedras dos 10 mandamentos e pregá-los com a unção do Espírito Santo. É homens que pegam os pergaminhos, como Paulo, os apóstolos, e levam a unção de Deus para o povo, espírito e vida. É homens que tomaram as fitas do Mombrana e pregaram para os 4 cantos do mundo. É homens hoje que tomam os CDs do pastor Osmar sobre a unção do Espírito Santo e levam a mensagem de João para quem não conhece, meu irmão. É assim que Deus trabalha. O homem é o agente de Deus. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, queremos agradecer o Senhor por este privilégio, esta oportunidade tão real e maravilhosa que o Senhor nos dá de estar em Tua presença, Senhor. Que Tu possas tomar estas palavras e ungí-las no coração de cada eleito do Senhor, Pai. Não estamos aqui para sermos exaltados, mas para exaltar Sua palavra e o cumprimento da mesma, ó Pai, que acontece na vida de homens que o Senhor escolhe, Pai, para este propósito, para honrar o Senhor no dia em que nós vivemos. O Senhor escolhe homens e mulheres para carregar a Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.